A palavra que Deus colocou no meu coração, e é um tema assim, até delicado, mas um tema necessário, que eu creio que a igreja, o pastor, ele tem realmente trazer esses temas. E o tema de hoje é idolatria sexual, um laço perigoso. Diga comigo, idolatria sexual, um laço perigoso. E quando a gente fala idolatria sexual, ninguém está isento, a não ser os pequenos, mas tanto os velhos como os novos, os jovens, estão todos no mesmo barco. Então é um laço perigoso. E falando sobre esse tema, nós temos ali o seguinte: Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, cada marido, quando você pensa em se casar, quando você é uma pessoa casada, você tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. A igreja, quem é a igreja? Somos nós. E Cristo nos amou de tal forma que morreu por nós. Assim somos nós, com relação à esposa, do cuidado, de estar muitas vezes presente, de estar ajudando em tudo que for necessário. Já a mulher também tem um dever. E qual é o dever da mulher? A submissão ao marido. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Aqui em Efésios 5, 22. Então duas coisas que precisam estar junto, até mesmo para que o casamento possa ser abençoador. E então você que está pensando jovem, pensando em casar, isso é um dos pilares. A gente não pode esquecer desses pilares. Depois de o apóstolo mencionar o amor de Cristo, aqui o apóstolo Paulo pela igreja, ele discorre sobre o assunto, apontando o motivo porque Cristo se entregou por ela, isto é, para que ele pudesse santificá-la. Então Jesus se entregou pela igreja para santificar a igreja. Voltando aqui, isto é, para que ele pudesse santificá-la neste mundo e glorificá-la no vindouro. Para santificar, por isso nós cantamos, santifica, santifica a tua igreja, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Versículo 26 de Efésios 5. Então, o que santifica a igreja? A palavra. Por isso que eu preciso ter o hábito da leitura da Bíblia. Quem tem o hábito da leitura da Bíblia aqui? Seja sincero. Então, é importante ter o hábito da leitura da Bíblia, diária. Ler a Bíblia. Muitas pessoas leem tantas coisas, mas a palavra de Deus fica lá. Muitas vezes nem Bíblia não tem nem no celular, que hoje está fácil, Você tem um aplicativo aí do celular. Antigamente a Bíblia era muito cara. Hoje você consegue um aplicativo de graça. Você consegue ter aí. Ah, pastor, eu tenho dificuldade para ler, mas hoje tem algum aplicativo que tem até áudio. Se quiser não entrar no YouTube, você pega até ali muitas vezes o áudio do Cid Moreira, livro de Mateus, de Marcos, toda a Bíblia. Então hoje não é desculpa, até em Braille também tem hoje Bíblia. Então hoje só não lê a Bíblia quem não quer. E a palavra, então lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus é aquela que lava. E a Bíblia é bem clara que diz o seguinte: sem santificação ninguém verá o Senhor. Diga comigo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então sem a santificação que é produzida, Jesus, que por ter se entregado por nós, morrido por nós, e através dele a palavra gerada em nós nos santifica, é o que nos leva à salvação, para que ele dotasse todos os seus membros com o princípio de santidade e os livrasse da culpa. Então lembrando o seguinte: o pecado, ele produz em nós o que? Culpa. Diga comigo, culpa. Então lembrando que quando você peca, vem aquele sininho, tá? E que sininho que vem? Quase igual esse, Não é assim que acontece? Quando você peca, fica o sininho batendo na cabeça, fica dizendo: você errou, você errou, você precisa se arrepender, você precisa mudar, você precisa deixar esse pecado. Enquanto você não deixa esse pecado, a culpa vai ficar aí. Aí você vai orar, o diabo vai vir te acusar, porque ele é o acusador.
Quem é você para orar? Olha o que você está fazendo. Você está aí pregando, você está aí louvando, você está aí. Para quê? O diabo é acusador. Agora, lembrando que o Espírito Santo, ele é o consolador. O Espírito Santo, ele não nos coloca culpa, ele não nos acusa, mas ele nos convence. Então o Espírito Santo, ele vai convencer você o quê? Do pecado. Está errado, você precisa mudar, você precisa abandonar esse pecado. Aí quando você se arrepende, a culpa não existe mais. Amém? Então, voltando, e livrar-se da culpa, da contaminação e do domínio do pecado. Então, lembrando, por que a gente peca? Porque nós somos dominados, e é um domínio, e você se torna escravo do pecado. Então Jesus veio nos libertar dessa escravidão. Nós somos livres por Cristo, Ele nos libertou. Agora, lembrando que quando a gente fala sobre a questão aí do sexo, sobre a questão relacionamento, nós precisamos entender o seguinte: o princípio, o sexo seguro. Alguns falam que é a camisinha. Claro que o jovem não é fazer, mas quando ele faz a camisinha, a chance é bem menor de pegar doença, de fazer alguma coisa. Mas o sexo que Deus nos ensinou, e cabe a nós, jovens, casais, foi Deus que inventou o sexo seguro, tá? E chama-se o quê? Casamento. Só que também só se torna seguro quando? Se só funciona quando os dois são fiéis. Porque se o marido não for fiel, deixa de ser seguro para a esposa. Se a esposa não for fiel, deixa de ser seguro para quem? O esposo. A gente sabe de muitas pessoas que já pegaram AIDS dentro do casamento, porque o marido pulou a cerca, né? Vamos assim dizer, a mulher pulou a cerca, e aí descobre que está com AIDS, sífilis e outras doenças, que hoje estão cada dia mais aumentando, principalmente na área da sexualidade. Então, o bom mesmo é o casamento seguro, que é você realmente orar a Deus, para Deus preparar uma esposa, um esposo, e entrar dentro desse casamento, porque é o que Deus preparou. O sexo não é pecado, o sexo dentro do casamento. Fora dele, a Bíblia fala que não entrarão no céu, serão condenados ao inferno, e para sempre. Então o sexo dentro do casamento é abençoador, fora dele não é bênção. Voltando, o mundo carnal faz-nos acreditar que o prazer é o único objetivo do sexo. Então o mundo aí fora diz o seguinte: olha, o prazer do sexo, né, é o único objetivo, né, que você tem quando você tem aí uma pessoa do seu lado. E alguns cristãos puritanos, aqueles que, né, são muito puros, acham que o prazer não tem nada a ver com sexo. Já acha que não tem nada a ver. Ambos estão errados, porque lembrando que o casamento é santo ao Senhor, e o casamento, o sexo dentro do casamento é bênção, ok? Então realmente dá prazer, é maravilhoso, mas fora dele é destruidor, é terrível. O tormento da tentação. Por que muitas pessoas vão para a área do sexo e fora do casamento? Por causa da tentação. Para pecar é nada. Então no momento que você percebe que a tentação, ela vem, e essa tentação é um tormento. A pessoa é tentada muitas vezes a pecar, na área do sexo ou qualquer outra área, do vício. Vem aquela tentação, aquele desejo, aquela gana de possuir, de acessar. Só que comparado com a consequência do pecado, irmãos, aquilo que eu falo, aquela 1 hora que você tem ali de prazer sexual, da virada do zoinho, né? Ai, virei o zoinho, né? Que muitos fazem aí na hora do sexo. Mas depois a consequência dele, a culpa fora do casamento, a destruição que traz. Lembra de Davi e Betseba? Ele tinha um monte, foi desejar o do outro, era casada.
Então cuidado, você que muitas vezes está colocando o olho aí em alguém que é casado, casada. Foi dito para Davi, é casada, marido Urias, mas ele é assim mesmo, mesmo sendo servo de Deus, segundo o coração de Deus, a tentação foi grande, e ele chamou ela para si, e ela ficou grávida, e agora ele teve que tramar a morte do marido Urias. Acontece, chama agora ela viúva, pode vir morar no palácio, pensou que estaria tudo bem. Está tudo bem? Nada que é feito em oculto que não seja revelado. Você está fazendo, ninguém está vendo. É aquela coisa do diabo, né? Faz, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Aí vai lá o diabo e põe um lençol, põe uma cortina. Ah, ninguém viu, então vou fazer de novo. Então vai lá, pode fazer. Vou fazer de novo. Mas chega um momento que o diabo vem e arranca aquela cortina e todo mundo fica sabendo. Foi o que aconteceu com Davi. Todos ficaram sabendo. E o dilema não foi só isso, as consequências. Filhos sendo mortos, filhos desejando o trono do pai, perseguição, mortandade, foi coisa horrível. Então a consequência, se Davi soubesse as consequências que ele teria na família, será que ele teria ficado com a Betseba? Jamais. Aí eu pergunto você, que talvez já passou por esse caminho, que muitos que estão aqui já passaram por esse caminho. Aquilo que você fez errado, se pudesse voltar atrás, você voltaria? Não vou fazer mais. Não vou mais por esse caminho, porque só me trouxe sofrimento. Sim ou não? Você fala, não vou, olha só, aquela noite que eu tive lá, sofrimento. Então, o que nós precisamos entender, as consequências podem durar por toda a vida, ou pela eternidade, porque muitas vezes vão para o inferno, por causa da vida fora, né, do propósito de Deus. São as consequências que são tão terrivelmente atormentadoras, também na cabeça, irmãos. Muitas vezes aquela coisa, ninguém está sabendo, mas você sabe. Um aborto que aconteceu, verdade? A droga, ninguém está sabendo, mas você sabe que está errado, e é algo atormentador. Voltando aqui, a solução, é claro, como em tudo com o Senhor, está na palavra de Deus. Diga comigo, está na palavra de Deus. É nela que encontramos a solução para todos os problemas ou questões enfrentadas. Você quer resolver o problema do sexo, quer resolver o problema no casamento, o problema nas drogas, na bebida, no casamento, em qualquer área, é a palavra. É nela que encontramos a solução para todos os problemas ou questões enfrentadas pelo homem e pela mulher. Não existe outro lugar para ajuda como as Escrituras. Toda a obra de cura do Senhor começa em sua palavra. Não adianta, se você não usar a palavra de Deus, não ter o hábito da leitura da palavra de Deus, você vai ficar doente espiritualmente. O Evangelho não é Deus fazendo heróis, mas resgatando vilões. Sim ou não? Deus olhou lá para um camarada que estava lá no centro do Candomblé, Cambondo de centro, indo nas encruzilhadas, e Deus vai lá e resgata. Eis-me aqui, ó. Imaginou seu pastor macumbeiro? É o que eu era antes de conhecer a Cristo. Hoje nós abençoamos casamentos, nós oramos por pessoas, mas antes a gente fazia macumba para destruir casamentos. Aí Deus olha lá para a gente via, eu tinha vontade de servir a Deus, mas estava no lugar errado, não conhecia, mas a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No momento que eu conheci a palavra, peraí, o feiticeiro não entra no céu, sou feiticeiro. Idólatra não entra no céu, eu sou idólatra. Mentiroso não entra no céu, eu sou mentiroso. Espera aí, preciso mudar. Então a palavra, ela realmente nos santifica.
Então a emoção e os pensamentos subjetivos do viciado sou muito sujo. Então muitas pessoas que estão aí tanto no vício da prostituição, até da pornografia, até mesmo dos vícios, das drogas, ele realmente se acha sujo, porque não tem como. Ele pode talvez não até transparecer, mas ele sabe que ele está sujo, desmerecedor, que ele é iníquo, indigno de ler a Bíblia. Ele se acha que ele não é digno nem de ler a Bíblia, pela atitude que ele está fazendo. Isso é uma mentira. A palavra de Deus foi escrita para esses homens. Então a palavra de Deus foi escrita o quê? Para o adúltero, para o feiticeiro, né? Para aqueles que estão aí no pecado do vício, o mentiroso. Foi escrito para eles, a fim de mostrar-lhe o que? O caminho que Jesus Cristo lhe preparou para saírem do buraco. Porque afinal de contas, estas pessoas estão no buraco e precisam sair de lá. Que cavaram para si mesmo, ou eles dizem: errei muito, como poderei ser bom o suficiente novamente, de forma que Deus possa ouvir-me? Você não fica bom e se aproxima de Deus, você se aproxima dele e ele o torna bom. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Eu vou ficar bom para me aproximar de Deus. Não, não tem isso. Mas você se aproxima de Deus, se aproxima dele e ele te torna bom. Ele vai tirando as arestas, ele vai mudando o nosso coração. Aproximar-se de Deus é entrar em sua palavra. Diga comigo: aproximar-se de Deus é entrar em sua palavra. Então diga para o seu irmão: leia a Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira aqui? Alguém já leu a Bíblia inteira? Você viu que são poucos? Aí lê tanta coisa, lê livro para lá e para cá, mas não lê a palavra. Vamos chegar lá no céu, que eu creio que todo mundo vai chegar no céu, né? Amém? Vamos chegar no céu? Aí vai encontrar, né, com os heróis da fé. Você leu lá o livro que eu deixei? Ah, nem sabia que tinha esse livro. Quem é você mesmo? Já pensou? A palavra faz o trabalho, ou seja, a parte difícil é a palavra que vai fazer, nos libertar. Ela que vai tirar de nós tudo aquilo que é ruim. Leia quando se sentir culpado. Diga para o seu irmão: leia quando se sentir culpado. Leia quando não tiver coisa alguma para receber dela. Não tenho nada para receber da Bíblia, eu vou ler. Leia diante do diabo e das acusações contra você. O diabo está te acusando? Leia a si mesmo. Leia a palavra. Leia ela. Leia mesmo quando não estiver certo de que acredita nela. Eu não sei se eu acredito na Bíblia. Leia a si mesmo. Leia ela. Apenas leia a palavra. A palavra faz o trabalho. Diga comigo: a palavra faz o trabalho. É ele que nos tira do lamaçal do pecado. Ela lava a mente da mesma forma que o sabão lava as mãos. Quem lavou a mão hoje? E muitas vezes quando está muito suja, o que você tem que usar? Sabão, né? Tem que usar sabão em pó, alguma coisa, tem que tirar aquele encardido embaixo das unhas, não é verdade? Tem que lavar, tem que esfregar. Assim é a palavra de Deus, ela vem como sabão e vai tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nos levando ao arrependimento. A palavra é como sabão, só é eficaz quando é usada. Ou seja, o sabão só é eficaz quando você usa ele. Se você não usar o sabão, vai continuar sujo. Vai continuar sujo, porque tem sujeira que só sai com sabão. E tem alguns que sabão tem que ser um sabão bom. Não adianta ser um sabão de qualquer jeito, tem que ser um sabão bom. Tudo que você tem é a palavra. Repita comigo: tudo o que eu tenho é a palavra. Ela é a palavra de Deus. Olha só Salmo 119, versículo 9. Vamos ler todo mundo junto? Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então o salmista está dizendo: como que o jovem vai purificar o seu caminho? Observando a palavra. O jovem que muitas vezes está aí, né,
no momento do auge, né, até mesmo dos desejos carnais. Então como que ele vai ter uma mente pura, purificada, para se guardar para o casamento, para a sua esposa, para o seu esposo? Observando a palavra. O maior erro da vida não é o seu pecado, mas sua falha em deixar de ler a palavra. Você está aí vivendo uma vida de pecado. O maior erro não é esse, é que você está deixando de ler a Bíblia, a palavra, porque é a palavra que te libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única maneira de a palavra poder lavar sua mente e Deus conseguir operar em sua vida é lendo-a. Você precisa ler. O cristianismo não é difícil de viver. O cristianismo não é difícil de viver, é impossível. Então, ou seja, você viver o cristianismo não é realmente difícil. Ou seja, até impossível aos nossos olhos. O verdadeiro cristianismo é Cristo vivendo em você. Amém? O verdadeiro cristianismo é Cristo vivendo em você. Quando Cristo vive em você, se torna fácil. Você vai se colocar no espelho e você vai dizer: se Cristo vive em mim, Ele estaria fazendo o que eu estou fazendo? Ele estaria vendo o que eu estou vendo? Ele estaria bebendo o que eu estou bebendo? Ele estaria indo aos lugares que eu estou indo? Aí você vai tirar suas conclusões. Cristo vivendo em você, será que você diante do espelho dizendo: se Cristo habita em mim, será que Ele estaria falando a palavra que eu estou falando? Que cada vez sai cada palavrão de pessoas que se diz cristão. Agora, se Cristo realmente vive em você, você falaria esse palavrão? Você andaria por esses caminhos? Você pensaria o que está pensando? Então Cristo realmente vivendo em você, aí sim você vive o cristianismo. Não o que você tenta fazer, mas o que Ele faz em você. A palavra não dá atenção ao seu pecado, às suas emoções e às emoções ou aos seus atos. Ela simplesmente faz a obra quando você a lê. Irmãos, então a palavra só tem poder de te libertar quando você não ler só por ler. Porque o diabo também, ele conhece a Bíblia de capa a capa, sabia? Inclusive quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra: está escrito. Está escrito: lança-te aqui abaixo, que dará ordem aos teus anjos para te guardar. Ele usou o Salmo 91, sabia? Mas Jesus usou a palavra: está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito. Olha a palavra, oh glória, é a palavra que eu tenho que usar. Você está vivendo aí debaixo de uma opressão, de uma depressão, está vivendo uma enfermidade, está vivendo uma situação, é a palavra. Lembra de Pedro? Noite toda não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. É a palavra. Você pode aplaudir ao Senhor? É a palavra. A palavra de Deus é viva, é mais eficaz do que espada de dois gumes. E olha que ela foi escrita há muitos anos, milênios, mas parece que foi escrito para os dias de hoje. É a palavra. Voltando aqui, a palavra não dá atenção ao seu pecado, às suas emoções, aos seus atos. Ela simplesmente faz a obra quando você lê. A palavra de Deus nunca muda. Nós sim mudamos. Ela não nos faz sentir culpados. Nos é que imputamos a culpa a nós mesmos. Nós é que imputamos, a culpa a nós mesmos. Ela nos dá a direção para nossos sentimentos, hábitos, desejos e nossas necessidades. A palavra de Deus é nossa fonte de vida e bênção. Quando nós temos o hábito da palavra de Deus, ela vai tirando tudo que não agrada em nós. A ira, a cólera, o ódio, a amargura, o ressentimento. É a palavra que vai sendo transformando a nossa vida. 1 João 9, vamos ler todo mundo junto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é perfeitamente adequado para Deus fazer isto por nós, porque Cristo morreu para lavar os nossos pecados.
Então, a palavra está dizendo, se eu confessar, se eu me arrepender, olha a palavra. Agora o vício sexual é uma das causas. Olha Provérbios 5, versículo 22. Como o cão que torna seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Aquela pessoa que muitas vezes aceitou a Cristo, está servindo a Cristo, mas de repente vem uma situação que ela se afasta dos caminhos do Senhor, e ela volta a praticar as coisas erradas que ela antes praticava. Ou seja, o cão que voltou para o vômito. Alguém já viu isso? O cachorro vomitou, aí daqui a pouquinho você viu, cadê o vômito? O cachorro comeu tudo de volta. Olha só, voltando, e também da porca, né? Aqui ainda fala da porca, ó. A porca lavada voltou a revolver-se na lama, 2 Pedro 2,22. Então a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Você pode lavar o porco, deixa ele limpinho, o que ele vai fazer? Vai voltar para a lama. Então é dilema. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5,22. Ou seja, aquele que está vivendo na impiedade, as suas iniquidades o prenderão. Irmãos, quando você vive no pecado, esse pecado te prende, e as cordas do seu pecado você vai ser detido, ou seja, vai ser lançado no inferno, no lugar de sofrimento eterno. Tenta tirar da tomada, que ele está fazendo um barulhinho, né? Acho que deve ter saído do timer. Olha aqui, os que são da carne, preste bem atenção, os que são da carne, como lá em Romanos 8, do 5 ao 8, pensam e se ocupam das coisas da carne. Quando a pessoa é um crente carnal, ele só vai pensar nas coisas da carne, que deseja a carne. O resultado desse pensamento carnal é a morte espiritual e morte eterna. Estão em inimizade com Deus e não pode agradar a Deus. Então aqueles que estão vivendo na carne se tornam inimigos de Deus e ao mesmo tempo não podem agradar a Deus. E é impossível guardar a lei de Deus. Ok? Se eu estou vivendo na carne. Agora os que são do Espírito, aqui voltou o, pensam e se ocupam das coisas do Espírito. Então aí eu vou ocupar a minha mente o quê? Com as coisas do Espírito. O resultado, o que é? É vida e paz. Eu vou ter vida abundante, vida eterna, paz com Deus, paz comigo mesmo. São filhos de Deus, então eu sou agora o filho, e vivem para agradar-lhe. Então o desejo agora é agradar a Deus. Se submetem à lei de Deus, obedecem à palavra de Deus. Então como podemos saber se estamos andando conforme a carne ou conforme o Espírito? Está na carne ou no Espírito? Aí a pergunta. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam com consciências de imundícia, ou seja, aqueles que estão no desejo da carne e desprezam as dominações, são atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, as autoridades inclusive espirituais, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, ou seja, aqueles que estão vivendo na carne, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoa, o que é nódoa? As mulheres conhecem muito bem, né? Uma mancha ali que aconteceu, pegou na roupa, não solta mais. A nódoa, está dizendo, uma nódoa são eles imáculas, deleitando-se em seu engano, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. 2 Pedro 2, 10 ao 19. Ainda, os quais deixam o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quem foi Balaão?
Balaão foi aquele profeta que veio o inimigo e disse: amaldiçoa Israel. E ele foi lá para tentar amaldiçoar, mas no meio do caminho o que aconteceu? A própria mula fala com ele. Já parou para pensar? A mula falando. Opa, não faz isso não. Deus fez com que a mula falasse, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levados pela força do vento. Ele era um profeta, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com a concupiscência, o desejo da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ele não foi, mesmo ouvindo a voz da mula, ele não foi, que Deus não ia amaldiçoar Israel, porque contra Israel não há encantamento, não há feitiçaria. Mas sabe o que ele falou para o inimigo? Olha, você não pode tocar neles, porque realmente Deus está com eles, mas se você fazer com que eles pequem, faça com que as mulheres de vocês casem-se com eles, ou seja, tenham relações com eles. Eles vão pecar, vão desobedecer a palavra, e Deus não vai mais agir na vida deles, porque eles deram lugar. E foi assim que o inimigo fez e venceu Israel, porque desobedeceram a palavra. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, a pessoa que é vencida pelo pecado sexual, pelo pecado muitas vezes aí do vício, ele se torna escravo dessa situação. É escravo da pornografia, escravo da masturbação, escravo muitas vezes do adultério, da prostituição. Muitas vezes aí dos sites pornográficos, são escravos, porque está dominando, ele não consegue sair mais. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, para que não dê a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. E ele segue a logo como boi que vai ao matadouro. Muitas pessoas estão indo para a prostituição, estão indo para o adultério, aí muitas vezes atrás de mulheres que realmente se tornam um sexo perigoso, porque é fora do casamento. Mas a Bíblia está dizendo que é como o boi que vai para o matadouro. Quem viu lá o touro Ferdinando, né, o desenho? Os coleguinhas dele lá, quem tem filho aí sabe, né? Foi tudo lá, né? E se tornaram, pensava que estava indo para um lugar bom, né? Lá no desenho, mas era para o abatedouro. Assim é a pessoa. E como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Provérbios 5, 3, 9, 7, 22 e 23. Deixa agora passar para vocês o seguinte, como tudo começa. E aqui nós vamos ver alguns nomes fictícios, para que você entenda um pouquinho em relação do que a Bíblia fala sobre a questão sexual. Richard foi apresentado ao sexo pela primeira vez quando era adolescente, e foi convidado para ir à casa de um amigo para participar de uma orgia. Durante anos levou uma vida obcecada pelo sexo. Logo depois de se casar, com muita manipulação e subterfúgios, ininterrupto, ele conseguiu convencer sua esposa a incorporar o estilo de vida liberal. E aí você sabe que muitas vezes, quantos casamentos estão fazendo aí uma suruba, não é verdade? Aí vamos arrumar outro casal, vamos ficar junto e vamos e tal. Misericórdia, uma orgia total. Em seu casamento, por 12 anos, Rebeca, sua esposa, viveu em vergonha e degradação constante, até que ela encontrou Jesus Cristo e sua vida inteira mudou. A palavra mudou. E ainda passaria muitos anos até que Richard fazer a mesma descoberta. Graças a Deus que lá na frente ele se converteu e Deus mudou a vida dele. Jimmy foi apresentado à pornografia quando tinha 7 anos. Um dia seu irmão mais velho o levou para a casa de um amigo, cujo pai vendia fitas pornográficas, ainda antigamente as fitas, né? E hoje, lembrando que a pornografia está aí, no seu celular. Você não tomar cuidado, está aí fácil para todo mundo acessar.
ainda que o pai tenta fazer daqui e dali, é aquela coisa, se o jovem não tiver cabeça boa, e uma cabeça realmente de um cristão verdadeiro, um cristão que ama a Deus e sabe que isso vai levar ele para o inferno, e que ele realmente não pode viver nessa vida, ele vai por esse caminho. Enquanto Jimmy assistia deslumbrado às fitas, os outros dois desapareceram, ou seja, o irmão mais velho e o seu colega, indo para um quarto, o qual ele mais tarde compreendeu que fora um encontro homossexual, o irmão e o colega. Jimmy nunca mais seria o mesmo, só de ter passado ali. Irmãos, são demônios. Nós sabemos que tem demônios, entidades que trabalham em cima disso, porque a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. Tem aí os demônios da pombagira, né, tudo mais, além da carne. Quando você dá lugar, o diabo vem. E olha, para depois você tirar isso da sua vida, misericórdia, só a palavra, só a oração, só jejum. Voltando, Jimmy nunca mais seria o mesmo. Essa exposição iniciou conduzindo a toda uma vida de escravidão à pornografia, porque o transformou em viciado sexual maduro. O irmão de Jimmy, também um viciado sexual, alguns anos depois, seria condenado por estuprar e assassinar duas mulheres e uma menina. O irmão dele. Olha só aonde que levou. Um dia, enquanto ainda era adolescente, Green estava caminhando pela estrada, de volta para casa, na adolescência. Depois da escola, enquanto ele estava com passos pesados, despreocupadamente, um carro parou no acostamento da estrada a cerca de 800 metros à sua frente. Green ficou muito curioso quando viu uma caixa sendo atirada para fora do carro. Quando ele alcançou a caixa, abriu e encontrou centenas de revistas pornográficas. Sua vida nunca mais foi a mesma. Mesmo depois de tornar-se cristão, quando estava na faculdade, anos de vício sexual se seguiram. Green tornou-se gerente geral de uma estação de rádio cristã. Imagine, irmãos, vivendo no pecado. Mas nada que é encoberto que não seja descoberto. A despeito de sua luta contínua contra a pornografia, a verdade sobre a sua vida secreta finalmente foi revelada quando ele deixou sua esposa devota e fugiu com a esposa de um pastor. Viu? Então a gente tem que estar vigilante, nós temos que lutar. E agora, se você não quiser mudar, é claro que ele vai te levar à destruição. Bob foi apresentado à pornografia pela primeira vez quando descobriu revista de sexo explícito, depois na cama do pai. Então cuidado, papai, entendeu? O que você vê, o que você... Então, isso até é exemplo para os seus filhos. Anos de escravidão se seguiram. Quando a pornografia já não o excitava mais, ele começou a andar furtivamente ao redor de casas para espiar pelas janelas. Ele passava a hora em uma janela, esperando o vislumbre de um corpo nu. Olha só a doidura. Depois de arruinar um casamento e quase fazer o mesmo com outro, já o segundo casamento, Bob finalmente buscou ajuda. Então tem pessoas que muitas vezes que vai por esta área que vai precisar de ajuda. Vai ler a palavra, vai precisar de ajuda, muitas vezes um pastor, ou muitas vezes um psicólogo, ou muitas vezes buscar mesmo ajuda, para não continuar nessa vida. A escravidão sexual, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Então muitas vezes você que está debaixo de tentação, Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Irmão, o diabo não vai te oferecer, eu não gosto, de bebida. Ele não vai te oferecer bebida. Ele não vai te oferecer um cigarro se você não gosta de cigarro. Ele vai te oferecer aquilo que você gosta. Diga para o seu irmão, ele vai te oferecer aquilo que você gosta. Você gosta de sexo? Ele vai te oferecer o sexo para te destruir, para te tirar, a tua salvação. Olha o que ele está dizendo: quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência. Lembra de Jesus? O diabo ofereceu para ele o quê? Ali, pão. Pastor, mas Jesus estava sem comer e sem beber. Como Jesus foi 100% homem, possivelmente ele tinha tomado água, porque o homem no máximo que ele aguenta sem tomar água é 3 dias. Então Jesus estava com fome, por isso que ele ofereceu pão. Então naquele momento a tentação de Jesus era a comida, era o pão. E Satanás ofereceu aquilo que Jesus estava querendo.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Então, no momento que eu agora, então, vou atraído pelo desejo que há em mim, e eu então peco, e o pecado sendo consumado gera a morte, morte eterna, morte com Deus, morte espiritual. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago capítulo 1, do 13 ao 16, ele fala: não errem. E para a gente ir para os finalmente, todos esses homens compartilhavam algo em comum: eles se tornaram viciados com comportamento sexual compulsivo. Então, essas histórias que nós falamos, todos se tornaram viciados compulsivos, né, ali do sexo. Vício é um conjunto de hábitos pecaminosos, de pensamento e ações que se transformam em um estilo de vida. Assim, existem aqueles que desenvolvem um estilo de vida de satisfação sexual e tornam-se viciados no clímax. Aí de repente entra a questão até mesmo da masturbação. Pastor, é pecado a masturbação? Quando você vai se masturbar, você vai masturbar sem pensar em uma mulher ou alguma outra coisa? Não, vai vir no seu pensamento alguém. E a Bíblia fala: se você somente desejar a mulher, você já pecou. Então é muito sério. Então é importante você realmente pensar nisso, associado à atividade sexual, da mesma maneira de que outros se viciam na euforia do álcool ou das drogas. Então muitas vezes tem pessoas que já o vício é nas drogas, é na bebida, e começou com um pouquinho, e hoje está descontrolado. Quando os homens enfatizam demasiadamente a importância do sexo na vida deles, este começa a ditar-lhe um estilo de vida, e eles ficam obcecados por pensamentos sexuais. No fim, perde o controle sobre com quem frequência, com quem e sobre quais circunstâncias terão relações sexuais. Aí você vê um monte de coisas, de orgias e tudo mais, e destruindo famílias e lares. Eles tornam-se prisioneiros de um comportamento sexual compulsivo. O que começa como apenas se divertindo um pouco ou satisfazendo os desejos normais, gradualmente os atrai cada vez mais fundo para o lodo da escravidão. Se continuarem sem se arrepender, Deus irá entregar-lhes a um sentimento perverso. Romanos 1, 28. Aí é aquela coisa: não tem importância, não tem importância, todo mundo faz, eu vou fazer também. E da mesma forma que o traficante do bairro induz alguém com maconha de graça, já viu o traficante? Ele não vai lá vender para a pessoa, ele dá um pouquinho só. Então, pega um pouquinho aqui de porção de maconha, um pouquinho de cocaína, só um pouquinho, e dá para a pessoa. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e: olha, bom, vou pegar mais um pouquinho. Muitas vezes até dá de novo. Aí chega um momento que ele já é dependente: não, eu tenho que comprar. E aí muitas vezes acaba dinheiro, aí começa a roubar da mãe, do pai, começa muitas vezes a ter que roubar, e daqui a pouco vai para a prisão. Quando não é para a prisão, é para a morte, entendeu? É isso que acontece. Então olha ali, com a intenção de conduzi-lo ao uso de droga pesada, Satanás atrai sutilmente uma vítima desprevenida para suas garras com algumas experiências sexuais satisfatórias. Contudo, a Bíblia assegura que o gozo do pecado durará somente por um pouco tempo. Hebreus 11, 25. Aí eu costumo dizer o seguinte: aquele tempo que você teve de 1 hora de pecado, muitas vezes sexual que seja, mas depois o tormento que vem, entendeu? Do pecado, da culpa, né? Muitas vezes você não poder mais ter um relacionamento com Deus, até mesmo com a sua família, e a destruição que traz, será que compensa? Não compensa. 1 hora de prazer para depois toda a angústia, tristeza, não vale a pena. Contudo, a Bíblia assegura que o gozo do pecado durará somente por um pouco tempo. Em um capítulo mais adiante, veremos como Satanás lança a isca diante do nariz da sua vítima. E para a gente terminar, rotinas especiais. À medida que o vício aumenta, a pressão sobe sobre a vítima, ela passa a desenvolver rotinas ou rituais especiais, com as quais ela se acostuma. O homem com o hábito de assistir sites pornográficos pode começar dando uma olhadinha. E hoje está na nossa mão, irmãos. Hoje é aquela coisa, a internet é boa, ponto que nós estamos transmitindo aí, ó.
Muitas pessoas estão sendo abençoadas, mas se você não tomar cuidado, a mesma que pode trazer vida, está trazendo destruição. Quantas pessoas acessam aí sites pornográficos e muitas vezes estão viciados nisso, não conseguem mais sair e estão indo para a perdição, e muitas vezes irão para o inferno. Então quando a gente olha para a palavra, o homem com o hábito de assistir sites pornográficos pode começar dando uma olhada. De lá ele pode ir de site em site, procurando pelo filme perfeito, sua fantasia máxima, até que ele finalmente satisfaz a sua lascívia, ou seja, se satisfez, mas as consequências depois não vale a pena. Quero que você feche seus olhos. À noite nós vamos continuar, tem coisa boa ainda pela frente à noite, para que o Espírito Santo possa santificar a igreja, possa santificar os servos deles, para que realmente aqueles que estão vivendo uma prática fora dos planos de Deus, que o Senhor possa limpar. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. E aqui eu coloco todos vocês que de repente, de alguma forma, precisam de ter força para vencer as tentações, para vencer o mal, até mesmo no sentido de ter aí a graça de Deus para ler mais a palavra. Talvez você não está tendo força. Eu quero que você venha aqui à frente, todos vocês que de alguma forma precisam aí de força do Senhor para vencer tudo aquilo que você tem enfrentado, ou até mesmo está se sentindo fraco e precisa se fortalecer. Então eu quero que você venha aqui à frente, dizendo: Deus, eu necessito, Senhor, eu preciso me alimentar mais da Bíblia, da palavra. Eu não tenho tido força para ter esse hábito da leitura da Bíblia, e eu sei que a Tua palavra é a única que pode purificar o meu coração. Então eu quero que você agora fale com Deus, dizendo: Senhor, venha mais para frente. Isso pode vir mais para frente. Diga para o Senhor: Deus, eu necessito, Senhor, de cura para as minhas emoções. Talvez você está aqui hoje, mas só Deus sabe o que você passou lá no passado. Muitas vezes foram abusos, foram situações, muitas vezes você se culpa até hoje por causa de situações que você fez, e hoje ainda você se sente suja. Neste momento, que o sangue de Jesus passe sobre você, que venha te limpar, te purificar. Muitas vezes o inimigo tem te acusado de coisas que aconteceu lá há muitos anos, e isso tem te minado até mesmo a sua fé. Mas hoje que você possa fazer como Paulo: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Ele mesmo disse: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E agora nós estamos aqui em nome de Jesus para orar por você, para pedir ao Senhor quebrar toda maldição hereditária. Talvez é o pai, talvez é a mãe, talvez é o irmão, é alguém que da família que também viveu essa vida errada, essa vida muitas vezes aí que fora dos planos de Deus. E Deus hoje quer quebrar toda a maldição em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós usamos a autoridade do nome de Jesus para orar por aqueles que estão nos assistindo e por aqueles que estão aqui. Toda maldição hereditária, toda maldição, Senhor, muitas vezes das famílias, nós quebramos agora no poder que é no nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo semeou, talvez era o pai, talvez era a mãe, ó Deus, que estava na prostituição, que estava vivendo uma vida, ó Deus, fora dos teus planos, nos vícios, ó Deus, muitas vezes na mentira. Nós quebramos agora toda a maldição do inferno e repreendemos agora. Vai saindo agora dessa mente, deste coração, vai tirando, meu Deus, toda a impureza, porque a tua palavra nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então enche, Senhor, os teus filhos do teu Espírito Santo, que a tua palavra traga libertação hoje, que a tua palavra traga restauração. Entra, Senhor, com teu poder, perdoa, limpa, toda a culpa cesse, e que hoje o Espírito Santo traga renovo, que o Espírito Santo traga alegria, que o Espírito Santo traga graça, que o Espírito Santo traga, Senhor,
Senhor, ó Deus, a tua presença, em nome de Jesus. Toda a culpa, todo apontar do dedo, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, caia por terra, e que hoje, Senhor, aconteça a libertação. A tua palavra disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que esta pessoa seja liberta agora, liberta em nome de Jesus. Senhor, a enfermidade nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade também de cunho emocional, nós quebramos essa enfermidade e nós anulamos agora e ordenamos espíritos malignos, espíritos de enfermidade, espíritos opressores no lar, no casamento, na saúde, na vida financeira, na vida emocional, ó Deus, na mente, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, sai, e não volte mais, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Nós vamos terminar agora com o último louvor, em nome de Jesus. Traga para mim o caderno. Glória a Deus. Amém? Eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco, ó. Nós temos a Irene Ramalho aí no Facebook, nós temos também o Flávio, a Letícia, a Érica Nagasaki, temos também o irmão Clever lá no Peru, temos a Andréia, temos a Maria Carolina, a Francine também, neste culto abençoado de manhã, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos cantar o último louvor, agradecendo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse louvor ele fala sobre abraça-me, que você possa pedir ao Senhor: Deus, venha me abraçar nesta manhã, venha me sustentar em nome de Jesus. Ensina-me a ter um coração, ó Deus, que te agrade, em nome de Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. Faça disso uma oração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me,
liberta-me. Aleluia. Vamos orar finalizando. E lembrando que a palavra de hoje, ainda que ela é um pouco dura, mas é uma palavra, a gente já está na igreja aqui há 12 anos. Acho que eu nunca falei sobre esse assunto aqui, mas eu vejo que é necessário. E com certeza vidas serão restauradas, vidas serão curadas e libertas e fortalecidas através da palavra. Amém? Pai, obrigado. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor deseja a nossa santificação. O Senhor deseja, ó Deus, que possamos estar vivendo em santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, produza essa santidade em nós. Ó Deus, nós sabemos que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos, Senhor, sendo limpos, mais, Senhor, vai caindo, ó Deus, as arestas, aquilo que nos impede, Senhor, ó Deus, de sermos cada dia mais parecidos contigo. Então queremos cada dia mais ler a tua palavra, observar, ó Deus, os teus propósitos. Abençoa os teus filhos, leva cada um em paz para os seus lares, acampa os teus anjos. Seja uma semana de vitória, um mês de bênção, ó Deus, um mover do teu Espírito em cada coração. Venha, Senhor, ó Deus, fortalecer cada um na fé. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abre porta, supre as necessidades financeiras, emocionais, cura os enfermos, liberta os cativos, abençoa os casamentos, abençoa os jovens, os adolescentes, as crianças, abençoa os nossos idosos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam comigo, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.